Graça e paz, meus queridos. Estamos de volta com mais uma parte do nosso estudo e que o Senhor abençoe, que você possa estar sempre cheio da graça de Deus. Então vamos lá, nosso estudo de hoje nosso assunto é por que Deus não aceitou a oferta de Caim. Muitos comentaristas são da opinião de que Deus não aceitou a oferta de Caim porque a oferta dele não tinha sangue. E eles baseiam esse comentário, essa opinião, é baseado no texto de Hebreus, capítulo 9, verso 22, onde diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Com base nesse texto, é que chegaram à conclusão que Deus não aceitou a oferta de Caim porque não havia sangue nela, né? E nós vimos no nosso estudo passado que eles apresentam aqui pela primeira vez a sua oferta, e eu acredito que não foi por causa disso. A minha opinião é que foi por causa, a causa mesmo foi uma outra razão. Eu não acredito que foi essa causa de não ter sangue as razões porque Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Primeiro, o texto aqui que nós lemos não diz que essa foi uma oferta por pecado. Não diz nada a respeito disso. Tudo indica que foi uma oferta de gratidão a Deus pela colheita que eles receberam. Em minha opinião, o texto não parece dar a entender que essa oferta tinha sido, que a oferta de Caim não foi recebida porque não tinha sangue, como algumas pessoas pensam e têm essa opinião. Então, por que foi então? Eu quero ler um texto que eu acho que nos ajuda a entender um pouco mais essa questão. É o texto de Levítico 5, do verso 5 ao 13. O texto diz o seguinte: está escrito o seguinte: será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo que pecou com a sua oferta pela culpa e pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou um cabrito como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e se a sua posse não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará o Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, entregá-los ao sacerdote,
o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado, e lhes destroncará com a unha a cabeça sem separar do corpo. Do sangue da oferta pelo pecado, aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue far-lo-á correr à base do altar, é a oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto conforme estabelecido. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. E não lhes deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial e a queimará sobre o altar em cima da oferta queimada ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como oferta de manjares. Então, meu querido, veja bem, por que eu cheguei à conclusão que Deus não aceitou a oferta de Caim por falta de sangue? Primeiro, porque acredito que não foi uma oferta pelo pecado. Me parece mais ser uma oferta de gratidão pela colheita. Primeiro, é interessante observar que Abel era pastor de ovelha. Se ele era pastor de ovelha, ele certamente ia trazer pela oferta aquilo que ele tinha, que era os animais. Por outro lado, Caim era lavrador, e como oferta ele só poderia trazer do que ele tinha, que era a oferta de cereais. Por que eu cheguei à conclusão que não era por falta de sangue? Porque nesse texto que eu acabei de ler, capítulo 5 de Levítico, do verso 5 ao 13, fica bem claro que quando as ofertas foram normatizadas por lei, as pessoas traziam animais. Mas aquele pobre, que era bem pobre, que não podia trazer um animal, um cabrito, uma cabra, ele trazia 2 rolinhas ou 2 pombinhos, que estava ao alcance dele. Mas havia aquelas pessoas que nem isso tinha, e era aceito flor de farinha ou farinha especial, como nós acabamos de ver aqui no texto, onde ele diz aqui que pela oferta ele ia trazer ao sacerdote. Aqui diz que era a oferta da 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado, e não deitará azeite sobre ela. E que eu saiba, e todos sabem disso, que farinha não tem sangue. E como era aceito então? Então não pode ser essa a razão. Um outro texto que é interessante, terceiro lugar, o número de, em Números capítulo 16, verso
46 a 48, diz o seguinte: Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo, pois pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Então, veja bem, naquele caso da desobediência, que a praga veio sobre o povo, o que foi usado para fazer a expiação não foi um animal com sangue. Então tem um comentário aqui que talvez não dê para a gente comentar todo hoje, porque eu estou limitando a 12, 13 minutos só o vídeo. Mas veja, como acabamos de ver no texto de Levítico, isso aqui é um comentário que eu pesquisei, e ele diz o seguinte: como acabamos de ver no texto de Levítico 5, Deus aceitou a farinha no caso do ofertante não ter 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Esse aqui é o comentário de Champlin, né? Então Champlin diz, no seu comentário no livro de Levítico, se as suas posses não lhe permitirem, haviam pessoas tão pobres que não podiam, ou não tinha sequer, ou não podia gastar com 2 rolinhas, com 2 aves. Mas nem por isso ficava fora do sistema, bastava que oferecesse oferta de manjares, ou seja, de cereais. Cada qual oferecia aquilo do que era possuidor. Se fosse uma pessoa abastada, podia ofertar um touro. Se fosse remediado, podia oferecer um bode ou um carneiro. O pobre poderia ofertar 2 rolinhas, 2 aves, e o extremamente pobre podia oferecer uma oferta de cereais. Então veja, isso significa que a misericórdia de Deus alcança a todos. Então, um homem drasticamente pobre podia oferecer uma oferta de cerca de 1 litro de farinha de trigo, ou seja, a 10ª parte de um efa. Em Levítico 2, de 1 a 3, tem uma descrição das ofertas de cereais. A descrição dessa passagem segue aquela em seus contornos gerais, embora não quanto cada detalhe. Nesse caso, nenhum azeite ou incenso era misturado com cereal. No capítulo 16, 46 de Número, ele comenta o seguinte, ele diz aqui: Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Bom, eu vou parar por aqui para não ficar grande o nosso vídeo. Mas no próximo vídeo eu volto aqui com o comentário dele, o que ele pensa sobre isso e sobre esse texto, porque Arão tomou aquela decisão de usar incenso, porque o tempo tinha que agir rápido, e ele certamente deve ter tido essa orientação, talvez dada por Deus. A Bíblia não diz como ele conseguiu fazer isso, mas só diz que ele fez assim e foi aceito. Então fica aqui a minha observação, que Deus não aceitou, não é porque não houve
não houve sangue, mas porque faltou fé, primeiramente. Eu quero comentar isso no próximo vídeo. E também faltou reverência, faltou temor de Deus, não é? Então, que Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Ficamos assim, voltamos no próximo, eu oro por você e você ora por mim. Não se esqueçam de orar por mim, meus queridos. Deus os abençoe, em nome de Jesus.